antes da gente chegar no final da live, eu queria falar um pouquinho, chegando já, sobre a própria filiação do Ciro, que tu lembras até que eu fui lá em 2015, né, que eu fui convidado para participar de uma palestra, de um debate lá no PDT, e eu falei, o Ciro é um cara, é um trabalhista, e o Ciro está para lançar o livro para o Projeto de Nação. Mas eu percebo, eu acho que o importante é a gente fazer elogios e também fazer críticas construtivas que sirvam para engrandecer, né, o processo. Eu percebo uma coisa, Wendel, eu não sei se daqui a pouco é só uma percepção errada minha, e eu queria que tu falasse um pouquinho. Eu acho que o Ciro entrou muito bem dentro do PDT, casando muito com o pensamento trabalhista, até porque eu acho que ele é um trabalhista, mesmo antes de estar no... Não, é um social-democrata clássico, né, Cássio? Mas, assim, eu queria saber a tua opinião seguinte, eu vejo uma gurizada, cada vez mais, defendendo o Ciro, o projeto de nação que o Ciro defende, etc. Mas eu vejo essa gurizada muito pouco se aprofundando sobre o trabalhismo. Sim. E eu acho que as coisas estão casadas, né? O Ciro e o trabalhismo. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a importância porque as pessoas passam e o pensamento fica, né? Sim. Então eu vejo que falta um pouquinho esse casamento maior entre o que se fala sobre o projeto que o Ciro defende dentro do PDT, que é muito parecido, ou seja, com o que é o trabalhismo. Mas eu vejo muita gente não se aprofundando no que é o trabalhismo. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho, e saudações ao meu amigo Thales aí, que está nos assistindo também. Bom, eu acredito que o Ciro teve um lado muito positivo de que ele fortaleceu os setores ideológicos do partido, e isso foi uma chegada muito importante dentro desse processo de institucionalização do PDT pós-Brizola, e deu um novo gás ao partido, e todos nós reconhecemos isso. Todos os setores do partido, em maior ou menor grau, são agradecidos àquilo que o Ciro contribui. Agora, o problema é o que você fala, tem uma nova geração que, por não conhecer a história do trabalhismo, não conhecer a história do próprio PDT, eles acham que o PDT era X até o momento, e depois do Ciro, o Ciro virou o caminho, a verdade ou a vida. E, novamente, o Cássio, são as mazelas do messianismo político dentro da cultura política brasileira que atinge a todos, da direita à esquerda. E chega um momento que, quando esses setores mal ficam verbalizando, olha, nós somos defensores do PND do Ciro, mas não conhecem nem o que é o PND, e não conhecem nem o pensamento do Ciro como um novo intérprete do trabalhismo, e é o que eu tento procurar denominar, até mesmo para ter um entendimento daquilo que o Ciro pode trazer para o trabalhismo. Então, fica um tanto quanto complicado, Cássio, porque, na verdade, a gente está vendo, na verdade, jovens que queiram realmente construir um processo de debate político dentro de uma proposição nacional. Esse é um conjunto de jovens que, longe de se integrarem a uma organização ou longe de debaterem, estudarem a fundo não só o pensamento do Ciro, mas o partido ao qual o Ciro faz parte, e o que esse partido defende, e o que ele se alinha com o pensamento do Ciro, não, esses jovens preferem tomar o Ciro como o seu santo de devoção, né? E aí só falta criar a igreja de São Ciro de Sobral, e na verdade por conta desse processo, e isso é uma lástima, Cássio, porque isso não é só com nós trabalhistas, isso acontece com o PT, com os julomínios, acontece com o Bolsonaro, com os bolsomínios, acontece com os tabatamínios, com os ciromínios também. E esses mínios são, talvez, dentre outras questões, além da guerra híbrida, além do processo decorrente de diversas situações, o processo do lavajatismo que desestabilizou o país, esse conjunto de situações são a razão pelas quais a gente vive numa crise interminável, uma crise orgânica que, para além da guerra híbrida que nos provocou a jornada de junho de 2013, né, o lavajatismo, o golpe de 2016 ainda garantiu a eleição do Bolsonaro. E a gente está no interregno do pós-Nova República, onde a gente sabe que está no meio do interregno, mas a gente não sabe para onde vai, Cássio. E essa crise, eu não sei se você tem, é uma crise que eu tenho, muita gente tem, para onde que a gente vai? E o pior é que muita gente não se atém a esse processo e tem a mente, Cássio, e é a crítica que eu faço,
as pessoas parecem que estão com um pensamento político como se a gente ainda não tivesse sofrido o golpe de 2016 e que fez com que toda a dinâmica política mudasse. Então, as pessoas ainda estão com a mente do pré-2016 como se a lógica política fosse adiante, quando a gente está no processo pós, com a existência de um governo no campo econômico ultraliberal e que, ao mesmo tempo, no viés político-ideológico, fica flertando entre o ultraconservadorismo e o neofascismo. Wendel, a gente está chegando no fim, né? Quem quiser mandar alguma pergunta, só mandar aí que eu leio. Eu queria pegar um ponto que tu estava falando que eu sabia, mas não me dei conta. Eu vejo como grandes nomes trabalhistas, e a gente nem chegou a falar do Darcy Ribeiro também, né? Entre outros, mas eu vejo muito a questão do Ciro como fazia tempo que o PDT não tinha uma grande liderança de massa, como o Ciro está se concluindo. Mas tu trouxe uma outra coisa que eu me dei conta agora, embora eu soubesse. Ele é um teórico também. Ou seja, depois da passagem dele, daqui a 20, 30 anos, 40 anos, quando tu olhar para trás, tu vai ver que o trabalhismo teve um outro teórico importante, que vai ser o Ciro Gomes. Sim. Né? Então, é esse aprofundamento que eu vejo que é a minha contribuição aqui na minha pergunta, que eu fiz a ti. Ou seja, de trazer para esse pessoal que começa a defender esse projeto de nação e o nome, mas também a pesquisar quem foi Alberto Pasqualini, Darcy Ribeiro, né? Não só os nomes conhecidos. O próprio Ciro fez autocrítica e falou que leu Alberto Pasqualini e ele falou que começou a aprender e associar parte do pensamento do Alberto Pasqualini ao discurso dele. Então, o que eu vejo de forma positiva é que o Ciro, com todo o seu esforço, ele começa a ser um novo intérprete do trabalhismo. Exatamente. Um novo intérprete e teórico do trabalhismo, porque é um cara que formula muito bem também, né? Ele não é só bom de oratória, ele é um criador de ideias, de pensamentos, né? E isso é fundamental para te construir uma teoria e uma ideologia, no caso do trabalhismo. O Carlos está perguntando, foi através de Ciro, a partir de 2016, que conheci a história do PDT e do trabalhismo. Vargas, Brizola, e cheguei a ler esse belo livro do Cássio Moreira. Saudações. Obrigado, Carlos. Grande abraço. Parabéns. E em breve também vai ter o belíssimo livro do Wendel Pinheiro.